A 99 coloca o seguinte: casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas, vamos olhar o que está sendo dito nesse caso em questão. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerado um fator maximizador desse processo. Ele começa contextualizando, falando que a extinção de espécies é um problema, é algo que deve ser avaliado com cautela, e ele cita que quando você introduz no ambiente espécies exóticas, você pode maximizar esse processo, ou seja, você pode fazer com que a extinção de espécies aumente ainda mais. A jaqueira, Artocarpus heterófilos, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Note, extinção de espécies é um problema. Introdução de espécie exótica no ambiente potencializa esse problema, faz com que a extinção das espécies seja agravada. E ele cita, por fim, o exemplo da jaqueira, que é uma árvore lá da Ásia, que foi colocada dentro do Brasil e que, por acaso, se adaptou muito bem ao clima brasileiro, se adaptou muito bem às condições naturais do Brasil. Nesse caso, ela conseguiu se proliferar dentro do território brasileiro. Mas a jaqueira é uma espécie no Brasil exótica, porque ela não é nativa daqui. Ela veio de outro ambiente específico. E aí, nesse caso, o exercício pergunta: casos como o dessa árvore, como o da jaqueira, podem provocar a redução da biodiversidade, podem promover a extinção de espécies, pois elas, letra A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original? Isso é verdade. Quando você coloca uma espécie exótica num ambiente de onde ela não é natural, o que tende a acontecer é que se essa espécie exótica se adaptar àquele ambiente, ela basicamente vai começar a ocupar áreas da vegetação nativa, da vegetação que é naturalmente ligada àquele território. E com o tempo, por ela ser muito adaptada àquele território, às vezes até por conseguir se adaptar melhor do que outras espécies que já viviam ali, ela acaba substituindo parcialmente a flora original. Ela acaba substituindo parcialmente aquelas plantas, aqueles seres vivos que ocupavam aquela região. E aí, consequentemente, você acaba tendo esse problema que é gerado nessa situação. Isso aqui é um clássico problema de ecologia que, por sinal, é citado em várias questões de vestibular e você precisa assimilar dessa maneira. Introduzir espécie exótica num ambiente que não é o natural dela é um problema em função desse tipo de característica. Uma observação. Aqui ele até cita que vai haver uma substituição da flora, porque na verdade o impacto vai ser muito mais nas plantas. Existe uma diferença, lembre-se, de fauna e flora. O que é a fauna? A fauna são os animais. A flora são basicamente, a grosso modo, os vegetais. É só você lembrar assim, flora vem de flor, né? Flor é uma planta, então flora são os vegetais como um todo. Agora a fauna serão os animais nessa situação. Letra B. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras? Isso é falso. Não é exatamente por isso que elas vão promover a redução da biodiversidade. Letra C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente? Isso é incorreto. Isso aqui é, de maneira geral, uma afirmativa que pode tanto ser positiva quanto negativa. Então não dá pra pensar diretamente na letra C. A letra D coloca: apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Isso aqui é falso. Não necessariamente a espécie exótica vai apresentar esse comportamento. Às vezes ela somente se adapta ali de maneira padrão, sem ter uma alta taxa de reprodução, e pouco a pouco ela vai substituindo a flora original. Letra E. Diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas? Incorreto. Inclusive, isso daqui até seria benéfico para o meio ambiente. E como a questão está falando de algo que é ruim, a gente tem que pensar diretamente na letra